Amém. Obrigada. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Que bom estar aqui. Nossa igreja lá em Houston está reunindo daqui 1 hora. Nós estamos 2 horas atrás de vocês lá em Houston. E todo mundo está orando por esses dias aqui também. E alguns que vocês conhecem mandaram os abraços. Então é muito bom estarmos juntos. Amém? Eu queria começar com um teste com vocês, tá? Aguarda aí os PowerPoints, não vai mover antes não. Eu vou falar sobre a jornada da lei. Vocês estão estudando os 10 mandamentos? E eu queria saber, primeiramente, se você sabe os 10 mandamentos. Tem alguém aqui que sabe os 10 mandamentos de cor, de memória? Vamos ver. Ah, mas o pastor não vale, né? Os pastores não valem. Vamos ver aí. Quem é que vai vir aqui à frente e vai falar os 10 mandamentos? Ó, vai ganhar um livro meu último livro publicado. Já autografei aqui, mas não vale colar não, hein? Cadê? Quem vai ser o corajoso ou a corajosa aí, gente? Não sabe? Olha que a lei tem que estar no coração, né, pastor? Pastores. Ninguém vai se aventurar? Gente, olha aí, já autografei o livro. Eu vou deixar aí com o pastor, tá? Porque eu sei que ele está pregando uma série sobre o assunto. No final da série, você faz essa pergunta, daí você pode dar esse livro, tá? Para quem decorar. Então, aqui está um desafio. Precisa decorar, mas ter na vida, né? No coração, de uma forma muito presente. Tá bom? Então, vamos lá. Não sei se dá para vocês lerem ali. É um resumo dos 10 mandamentos, mas eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, que ainda é mais importante. Você pratica os 10 mandamentos? Isso é mais importante. Sabe, muita gente pensa que os 10 mandamentos são só para Israel, né? Lá para aquele povo no passado, tanto tempo atrás. E essa outra pergunta. Qual dentre os 10 mandamentos é o mais quebrado no Brasil? O que vocês acham? Essa é uma boa pergunta, né? Acho que vai ter uma confusão aqui. Muita gente pensa diferente. Parte do que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, é porque as pessoas não se importam com os 10 mandamentos, com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com os princípios. Eu queria dizer para vocês que eu estava uma noite lá na minha casa, dormindo, tranquila. Aí eu tive um sonho muito especial. O Senhor me acordou no sonho. Eu escutei a voz de Deus falando assim no meu ouvido. Acorda e escreve um livro sobre os 10 mandamentos para hoje. Que eu vou te revelar algo profundo. E eu acordei do sonho. Falei, meu Deus, eu senti mesmo a presença de Deus ali. E eu fiquei esperando chegar de manhã para eu começar a escrever esse livro. Porque eu vou falar a verdade, eu não estava tão interessada em estudar sobre o assunto nesse momento, né, na minha vida. Isso faz 1 mês e meio, 2 meses, mais ou menos. Aí eu comecei a investigar e estudar, porque o Senhor me disse no sonho que Ele ia me dar uma revelação para hoje, que as pessoas desprezam os 10 mandamentos, mas que a lei dele é eterna. Amém? E eu vou explicar para vocês hoje. Eu quero dar assim um panorama, porque eu sei que os pastores aqui estão ensinando, né?
um a um, e eu queria incentivar vocês a estudarem, decorarem, praticarem, viverem, porque se você é de Cristo, essa lei tem que ser praticada porque ela é eterna. Posso ouvir um amém? Não dá para escolher o que você vai obedecer ou o que você não vai obedecer na palavra do Senhor. Amém? Então, eu fiz esse quadro aqui. Sei que não dá para ver direito, mas no livro tá bem legal. Depois você pode adquirir o livro ali, tá bom? Então, essa é a jornada da lei. Ela veio do céu. Amém? Ela começou em Deus. Ela não começou no Monte Sinai. Depois, ela chegou no Monte Sinai e foi entregue a Moisés e ao povo de Israel. Depois, Jesus Cristo veio à Terra e ele praticou a lei, né, de uma forma nova, pelo Espírito de Deus. Depois, essa lei, através do Espírito Santo, foi entregue aos cristãos, à igreja. E tem uma novidade para vocês. Ela vai ser a lei que será praticada no reino milenar de Cristo. Posso ouvir um amém? Eu vou te falar uma coisa. Se você não dá importância para a palavra de Deus, para os princípios, porque há princípios atrás da lei que são válidos e eles precisam ser aprendidos e vividos pela igreja, porque se você quer estar no reino, você vai ter que estar praticando eles. Está entendendo? Então, esse livro fala sobre isso e essa mensagem de hoje fala sobre isso. Por isso, eu dei esse título, Vida Além da Pedra. Há uma vida além das tábuas de pedra que foram entregues a Moisés. Amém? Então, a lei de Deus, na verdade, a Bíblia diz lá em Romanos que ela foi escrita nos nossos corações. Antes de nós virmos a esse mundo. Quer dizer, Deus sempre pensou, sempre quis, tanto que ele, quando nos enviou ao mundo, ele já colocou isso aí no nosso DNA. Amém? Então, nós precisamos compreender isso. Então, a origem da lei não é a terra, não é o Monte Sinai, não é Moisés. Ela veio de Deus. Ela se originou aí no coração de Deus, porque é o que Deus quer para a humanidade. É assim que Ele quer se relacionar conosco, para que nós possamos, na verdade, refletir os princípios que Ele mesmo tem. Amém? Então, eu queria que vocês entendessem que a lei é, na verdade, a expressão da natureza de Deus. Deus pensa assim. Quantos de vocês gostariam de pensar como Deus? De pensar como Cristo? A Bíblia diz assim, que nós temos a mente de Cristo. Que lindo. Sabe, queridos, isso é o que eu sempre estou querendo alcançar. Eu estudo a Bíblia igual uma louca, uma desgovernada. Porque eu quero adquirir a mente de Cristo. Um dia o Senhor falou assim para mim: minha filha, se você ensinar a igreja a ouvir a minha voz, você terá cumprido o seu ministério. Estão entendendo? Para mim, a coisa mais importante na vida da minha igreja é que as minhas ovelhas se desenvolvam a ponto de ouvirem a Deus. E através da palavra é a melhor maneira, né? É mais clara, porque a palavra de Deus é eterna. Tudo vai passar no mundo, menos a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E a pastora estava falando sobre algo, eu acho que vocês já ouviram falar aí dos OVNIs. Alguém já ouviu, hein? Está nas redes sociais
Só que lá nos Estados Unidos virou uma febre, só se fala nisso. E está havendo, assim, uma tentativa de influenciar as igrejas, de influenciar especialmente os cristãos, para que eles creiam em mentiras. O grande engano que já está vindo aí, eu vou falar aos pastores na terça-feira sobre esse assunto, vou deixar um material aí que eu tenho, mas a importância de você conhecer a palavra, porque quem não conhece vai ser enganado. Vocês estão entendendo? Essa igreja tem pastores, tem uma escola, tem ministério de discipulado, células. Vocês têm que estar engajados na palavra. Se ainda não faz o seminário, começa. Se ainda não vai numa célula, tem que ir. Porque o espírito de engano do anticristo já está atuando na terra de uma forma nova, muito poderosa. E é dentro da igreja, da comunhão, estudando a palavra, que nós vamos ser preservados, que a nossa fé será preservada. Eu falei ontem lá na igreja presbiteriana e também falei um pouquinho aqui na quinta-feira, uma estatística que saiu lá nos Estados Unidos recentemente, é que 2/3 das crianças e dos jovens criados em igrejas abandonam a fé quando vão para a universidade, ali depois dos 16 anos. 2/3. Eu contei aqui, vocês tinham umas 20 crianças aqui hoje. Imagina 2/3. Quanto é 2/3 de 20? Quem é bom de matemática aí? Acho que é 15, né? Imagina se a estatística funcionar aqui nessa igreja, das 20, 15 vão abandonar. Misericórdia, hein? O que significa isso para nós? Que nós temos que guardar, preservar a fé das nossas crianças, dos nossos adolescentes. É sobre isso que eu estou pregando lá na igreja presbiteriana. Porque a maioria das crianças vai desenvolver uma fé no lar e na igreja. Então, queridos, estejam alertas, porque os seus filhos estão sendo discipulados já. A pergunta é por quem? É o mundo? As redes sociais? É você? É a igreja? Então nós temos que estar atentos a isso. O Senhor me mandou escrever esse livro, que está aí também, sobre como criar filhos. Eu escrevi em uma semana e traduzi para as 3 línguas. Em 2 semanas estava publicado no Amazon. Porque Deus falou, é urgente. Eu quase não dormia. De uma preocupação do Espírito no meu coração. Então, gente, a palavra de Deus tem que ser absorvida, vivida, praticada. Eu creio que não há, no momento, quer dizer, eu não posso classificar os dons, né? Mas, no meu entender, o dom de ensino e o dom de discernimento são absolutamente necessários para esta hora no mundo. Concordam? Porque o espírito de engano está avançando. Então, a lei é a expressão da própria natureza de Deus, então, e também é uma forma de nós compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Não adianta eu estar indo para o monte, jejuando, fazendo oração, pedindo para Deus revelar algo para mim, e eu nem sei a palavra dele. A maioria dos princípios das nossas vidas já está revelado na palavra. E uma boa parte dela já está aqui nos 10 mandamentos. Amém? Então, queridos, eu fiz esse apanhado, eu creio que foi Deus que me deu. Essa jornada se desenvolve nesses 5 movimentos. Primeiro saiu do céu, né? Veio para a terra, do Sinai,
para Israel, da pedra para a pessoa viva de Cristo, que é a rocha, de Cristo para a igreja, e da igreja para o reino. Só que um detalhe, lembra que Jesus falou? O reino estará dentro de vós. Então, já há uma dimensão do reino que já está aqui, que já está aí. Amém? Fala assim, o reino já está aqui. O reino já está nessa igreja. Amém? Nós já vivemos o reino. Então, por causa disso, nós estamos sendo treinados. Eu quero que vocês compreendam o seguinte, aqui nessa vida, na terra, você está fazendo um seminário do reino, porque no reino milenar, você vai ensinar às nações os princípios do reino. Posso ouvir um uau? Você está entendendo? É urgente. Você não gosta de ficar repetindo o ano na escola, né? Não sei, no meu tempo a pessoa era reprovada, tinha que fazer de novo. Faz tempo. Eu não sei se ainda é assim. Você quer ser reprovado ou não? Quantos querem vencer aqui? Então começa logo, porque olha, deixa eu explicar algo para vocês. Se o arrebatamento estiver perto, como eu creio, os sinais estão aí, a tribulação será de 7 anos. Depois dos 7 anos começa o reino. Então nós não temos tempo, gente. Vocês estão entendendo? Nós temos que começar a praticar. Nós temos que ser treinados. Nós temos que receber o diploma. E quando a gente se apresentar diante de Cristo, Ele vai falar, muito bom, servo bom e fiel. Aleluia. Foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Sabem que esse verso aí se refere ao reino, né? Muita gente usa, e pode até usar para falar de outras coisas, mas Jesus estava se referindo, se formos fiéis aqui, na aplicação, na vida do reino aqui na terra, Ele vai nos colocar sobre o muito no reino. Nós estávamos dirigindo para cá e eu falava com a pastora, nós somos especiais demais, gente. A igreja é uma coisa meio inexplicável. Jesus dá um status especial para a igreja. Nós vamos trabalhar no reino, nós vamos reinar com Ele, gente. Nós somos realeza. Nós somos sacerdócio real. Nós temos um sangue azul aí. Sangue azul celestial. Amém? Ninguém na igreja deveria ter um problema de self-image, baixa autoestima. Porque nós somos mais. Posso ouvir um... Está entendendo? O Senhor preparou, nós somos a noiva. Tem um versículo lá em Apocalipse, que um anjo chama João, depois das bodas do Cordeiro, e ele fala assim, vem cá João, vou te mostrar a noiva. Não, a esposa de Cristo. E ele leva João lá para uma montanha, para ele ver onde estava a noiva. E nós já estávamos lá na cidade celestial, na Nova Jerusalém. Você não conhece Jerusalém ainda? Vai conhecer. Gente, nós vamos deixar de ser noiva para ser esposa. Na linguagem figurada, isso significa um novo tipo de relacionamento. O que Jesus está preparando para nós é demais. Eu nem sei explicar. Eu escrevi um outro livro que chama A Extraordinária Eternidade, tentando entender. Gente, não fica pensando nas coisas desse mundo, não.
não fica desanimado, com depressão, sem encorajamento. Trabalha para o Senhor, serve o Senhor, aplica os princípios, porque você não tem nem ideia do que Ele tem preparado para ti. A Bíblia fala, né? Aquilo que Ele tem preparado para nós. É impressionante. Eu quero te incentivar em nome de Jesus. Você não precisa decorar os 10 mandamentos, não. Mas você precisa viver. Amém? Você precisa seguir os passos de Jesus, porque Ele vai te levar para aquele lugar. Aqui mesmo. O que diz a Bíblia lá em Mateus, né, 6? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Muita gente está interessada na segunda parte do versículo, né? Todas as demais coisas. Ai, Jesus, o que está incluso aí? Mas olha, busca o reino e a sua justiça. O que é a justiça do reino? Está aqui nos 10 mandamentos. Está nas bem-aventuranças. É na palavra de Deus. Buscai em primeiro lugar. Deixa eu avançar aqui, senão eu não termino hoje, né? Não, é para lá. Então a lei veio do céu. Amém? Diga assim, a lei veio do céu. Essa é a origem eterna da vontade de Deus, porque foi assim que Ele pensou. Então não está só nas pedras. Tem muita gente aí, os arqueólogos tentando encontrar a Arca da Aliança, né? Para ver se é verdade que essas 10 pedras, esses 10 mandamentos existem. Estão dizendo que encontraram, né? Tem um pessoal aí falando isso, eu não sei. Mas, na verdade, a lei reflete a estrutura de uma sociedade justa, de acordo com a vontade de Deus, do próprio Criador. Quando Ele criou o mundo, Ele queria que fosse de um jeito. E o mundo está aí. Só que o homem não se submeteu, não é? Primeiro a mulher, depois o homem. Né? Mas Deus foi lá e cobrou de Adão. Então, nós temos que voltar, porque a lei já existia antes da humanidade. Quando você veio lá do céu, o Senhor soprou o seu espírito na terra. Ele já desejava que você compreendesse a vontade de Deus para viver na terra. Amém? Assim como alguém que inventou o IA, o computador, qualquer máquina aí, um avião, sabe como usar. Tem lá o manual de instrução, não é? Então, o Senhor também nos deu um manual de instrução para que nós possamos viver a justiça do reino na terra. Então, concluindo essa parte, a jornada da lei não começa na terra, mas aonde? Na eternidade. Amém? Segunda coisa que eu quero que você saibam, que a primeira parada, depois que a lei foi entregue, foi no Monte Sinai, certo? O Senhor entregou ali para Moisés todos aqueles mandamentos, foi uma revelação escrita. A Bíblia diz que Deus escreveu com os próprios dedos, não é? Lembra disso? Então não foi Moisés que inventou. Veio dos céus. E é isso que eu quero. Se você não lembrar de nada dessa pregação, eu quero que você saiba disso. Veio de Deus. É para nós. Não foi invenção humana. Não é nada que o homem poderia inventar. Na verdade, se fosse deixado para o homem inventar, ele ia colocar tudo diferente aí. Não é? Aquilo que a carne quer. Aquilo que a carne espera. Então, a lei foi entregue a Israel. Mas, como eu já disse, esse não foi o momento da criação da lei.
Esse foi o momento da revelação da lei de uma forma clara, formal, escrita à humanidade através de Israel. Então, Israel foi escolhido ali por Deus, né, nesse momento, para receber a lei como uma responsabilidade. Porque Israel foi chamado por Deus para mostrar a justiça de um reino que se submete ao Deus Criador. Todas as outras nações estavam seguindo a ídolos falsos. E Deus queria que Israel revelasse ao mundo que tem um Deus verdadeiro. E através de todo o poder que Deus ia mostrar a Israel, o mundo ia ver, mas também através da justiça do reino. Naquele tempo, eu não sei quantos aqui já estudaram a história, né? Mas os reinos, os reis, eles viviam de uma forma injusta, seguindo aos ídolos. Havia muito sofrimento na humanidade. E é isso que hoje está causando tanta dor em tantos países do mundo. Queridos, alguns países da África, com os seus líderes ditadores, estão sofrendo tanto. Não sei quantos já estiveram na África, eu já estive em 3 países. É impressionante, você não acredita. Eu estava lá há alguns anos e eu pensava assim, meu Deus, mas será que existe Houston, o Brasil, existe aquele tipo de cidade tão boa, tão adiantada? Porque eu estou aqui no mundo que não é possível. E esses homens, esses líderes se corrompendo, e o Senhor queria mostrar através de Israel, essa é a minha justiça, é assim que vai ser o meu reino. Preste atenção, quando Deus deu a lei para Israel, ele já pensava no reino futuro milenar. Vocês estão entendendo? Amém? Por isso ele chamou Israel. Primeiro eu vou mostrar através de uma nação como que é. Só que Israel se corrompeu, não é? Foi se corrompendo. Porque ainda não existia o Espírito de Deus dentro de cada um. Mas o Senhor queria que aquelas tábuas de pedra revelassem que os princípios são permanentes, são reais, foram escritos pela mão de Deus. O Senhor queria dizer que a sua lei não muda com a cultura, não muda com a injustiça do homem, não muda por causa da vontade do homem ou da fraqueza humana. Ela é permanente. Vocês estão entendendo, queridos? Só que mais tarde o Senhor vai nos explicar que não era para ser vivida como lei na carne. Porque a Bíblia diz que a carne enfraqueceu a lei. A carne adoeceu a lei. Olha só, que poderosa que é a carne. Que damaged. Que ruim. Ela consegue estragar a lei. A lei ficou enferma. A lei ficou fraquinha. Essa lei que veio do céu se enfermou. Porque o pecado, a lei do pecado e da morte que está no nosso corpo, desatualizou a lei, desintegrou a lei, fez ela ficar sem poder. Olha que coisa. Israel falhou. A segunda parada da lei na terra foi em Cristo. Glória a Deus. Amém. Ele disse, eu não vim anular a lei. Eu vim cumprir a lei. Leia comigo aí. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, esse texto é tão profundo, dava para pregar um mês nele, né, pastor? Mas eu queria alertar você. Se você quer realmente ser alguém no reino de Deus, usado por Deus, aqui e depois, você tem que entender a tua carne. Como que ela te engana? Você tem que entender quando é ela que está clamando, que tem gente aí falando, Deus falou comigo. Ah, é? Está de acordo com o reino? Está de acordo com os princípios? Ai, mas eu sinto tanta paz. Tem uma paz da carne, viu, gente? Não tem, não? Fala aí. Fala a verdade aqui, gente. Conta pra mim. Fala, Deus. Fala comigo também, hein? Levanta a mão quem quer ser enganado pela carne aí. Ninguém? Que bom, não precisa morar por ninguém aqui hoje. Tem alguém que já está sendo enganado pela carne aí? Cuidado, viu? Ela te leva para o caminho da morte, diz a Bíblia. Ela vai enfermar você. Tem muita gente doente por aí por causa disso. E a gente ora, Jesus cura. Jesus não cura. Esse é o segredo, gente. Bom, não é todo mundo, eu não vou aqui generalizar, né? Mas tem vezes que a gente não consegue a cura porque a carne é que está imperando a nossa vida. A lei do pecado e da morte está tão forte. Enfermou a carne, enfermou você. Enfermou a lei. E aqui o Senhor está dizendo que a lei do Espírito da vida, que veio em Cristo, ela nos livrou. Ela nos cura. Quer receber a cura? Começa a agir no Espírito aí. Pede perdão pela carne que está dominando. Não é só vir receber a oração do pastor, não. Porque tem vezes que a gente ora e não vai acontecer. Porque tem que ter um conserto dentro do seu coração. Então a lei cumprida em Cristo, né? Foi impressionante. Ela não foi escrita só na pedra. Ela foi escrita no coração. Glória a Deus. Vocês estão entendendo a revelação, irmãos? Levanta a mão. Estão entendendo? O Espírito de Deus entrega essa revelação, porque ela é muito profunda. Eu não consigo explicar sozinha, não. Eu ainda estou aprendendo. Mas olha, o verbo se fez carne. Presta atenção nessa palavrinha. Hologos, no grego. Certo, pastor? Nosso mestre está aqui. Significa o palavra. Porque o ro, do logos, é masculino no grego. Então está falando que é uma pessoa que veio. Não é o verbo, porque em português verbo é um verbo, né, que a gente conjuga. Mas aqui está falando, Jesus Cristo se fez homem. Ele veio em carne, ele habitou entre nós. E quando ele veio, ele já veio com a lei inserida no corpo dele. A palavra, palavra. E tudo que ele fez, tudo que ele falou, demonstra o reino. E a pregação dele foi sobre o reino, gente. Se vocês lerem os evangelhos, é claro que cada evangelho tem um foco diferente, mas você vai ver ele pregando sobre o reino. A primeira pregação de Cristo já foi sobre o reino, lá em Marcos. Ele veio já para implantar o reino dentro de nós. E para mostrar, olha, estamos vencendo a carne aqui. Aleluia.
você também pode vencer. Fala para quem está do seu lado, você também vai vencer. Então, Jesus Cristo é a expressão viva da lei. Ele é a palavra encarnada, o verbo encarnado em alguém que veio com o corpo que podia ser de pecado, mas ele não pecou, aleluia! Ele mostra para a gente que a gente pode também viver uma vida santa. Que a gente pode vencer a carne. Eu creio que a lei que foi enferma pela carne, né, que deixou Israel naquela situação, ela agora, se a lei pudesse olhar para alguma coisa, ela olha para Jesus e fala, ai, fui restaurada. Ai, fui curada. Ai, estou salva, vou até descansar um pouco aqui. Puxa vida, como que estava difícil lá em Israel. Aquele povo, meu Deus. Obrigada, viu, Deus? Amém? E assim você pode falar. Você fala assim, ai, graças a Deus. Não preciso mais lutar com aquele pecadinho de estimação. Que eu fico lá com aquele pecadinho na minha vida. Ai, que bonitinho. Eu não aguento viver sem ele. É de vidro. Da próxima vez você me dá um negócio de plástico, eu transformo no chão ali para quebrar. Não vou quebrar, porque daí vai ficar complicado. Gente, vocês estão entendendo? Tem algum pecado de estimação aí na sua vida? Não precisa levantar a mão, não. Fala aí para Deus. Deus, isso aqui tá sério, hein? Olha, gente, eu moro longe, vou entregar o recado, porque eu vou embora terça-feira. Sabe? Eu estou impressionada com o número de pessoas que eu tenho encontrado em aconselhamento que estão praticando pornografia. Que patético! É a coisa mais patética que pode existir para um ser humano. Casa, por favor! Encontre uma mulher de Deus, um homem de Deus. Pecadinho de estimação, ninguém vê, né? Tô lá no computador, daí eu fecho, né? Ou aqui no telefone. Gente, cuidado, hein? Não fique doente pela carne. Não deixe a lei se enfermar na sua vida. Isso é coisa séria. Deus está vendo. O Espírito Santo habita em você e ele está lá envergonhado. E tem tantos outros, né? Pecado da mentira. Ai, mas saiu sem querer. Quando eu vi, já falei. Ou a ira, né? Falei antes à noite sobre a ira. Lá tem gente criando os filhos para a ira, não para o Senhor. É um tal de bater porta e gritar com a mulher, com os filhos. E os filhos estão crescendo debaixo da ira e não do exemplo do Senhor. Aí eles se afastam. Cuidado, gente. Ah, tem tantos outros, né? Eu não sei qual que é. Mas se você está enfrentando, se tem uma enfermidade, se a lei está enferma na tua vida, por causa de um pecado, abandona logo, hein? Estou falando em nome de Jesus, porque ele está chegando. E Paulo falou que você não se afaste envergonhado na sua vinda. Amém, Jesus? Fala conosco, Senhor. Jesus não aboliu a lei, né? Ele a cumpriu completamente. Então, cada mandamento de Deus, na verdade,
encontrou a obediência perfeita em Cristo. Por isso ele é o nosso exemplo. Onde tudo mais falhou, ele revelou que é possível. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo aqui? Estão comigo? Por isso ele pode nos ajudar. E aí, a terceira parada da lei na terra, levanta a mão, é aqui, ó. Aleluia, posso ouvir um aleluia? Estamos aqui, Jesus, fala para ele. Pode mandar a lei, Jesus. Eu vou cumprir. Porque agora o Espírito Santo está em nós. Porque Israel já provou que não dá. Sozinho não dá. Por isso eu vou dizer algo para você. Se você é nascido de novo, se o Espírito Santo está em você, você pode vencer. Se você ainda está debaixo da lei do pecado e da morte, é porque você não está nem aí com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem aqui dentro e fala, isso aí não está certo não, hein? É ou não é verdade? Já ouviu ele falar assim? Você fez uma fofoca, falou uma mentira, daqui a pouco vem o Espírito. Desculpa, Espírito, perdão. Tem que pedir perdão na hora, viu? Senão, Paulo não falou? Resolve a tua ira, o teu problema antes do sol se pôr. Aí você vai lá para aquele lindo pôr do sol ali da litorânea, né? Você senta lá e pede perdão para os seus pecados. Eu ainda não consegui ver o pôr do sol, porque toda hora chove na hora do pôr do sol, coitado. Eu vou ter que vir aqui numa outra ocasião, né? Que não tem chuva. Antes do pôr do sol. Eu conheci uma pessoa lá em Houston que falava assim, mas eu não consigo. Eu preciso de no mínimo uma semana para pensar, para pedir perdão para minha esposa. É um moço. Interessante. Onde que está isso aí na Bíblia? Porque eu nunca vi isso aí. A Bíblia diz antes o pôr do sol. Quer dizer, naquele mesmo dia. E melhor ainda na hora. Porque o pecado corrói e o diabo entra por aí. Porque o que Paulo fala lá naquele texto de Efésios é, não deis lugar ao diabo. Mas antes resolva a sua ira antes do pôr do sol. Então, quando eu dou lugar a ele, eu não resolvo, ele vai entrar. Mas graças a Deus que a lei está dentro da igreja. Agora, aqueles que pertencem a Cristo têm liberdade. Mas não é libertinagem. Fala aí, liberdade, não libertinagem. A liberdade é em Cristo. A liberdade quer dizer, eu não estou mais sob o domínio do pecado. Mas eu não estou livre para fazer o que eu quero. Entendeu o mistério aí? Fala aí para quem está do seu lado. Você está livre para não pecar mais. Amém? Agora fala assim, eu estou livre para não pecar. Tem gente que entende errado a liberdade, né, pastor? Acha que é, eu estou livre para fazer o que quiser agora. Jesus já me salvou? Pensa bem, hein? Porque os que pertencem a Cristo não estão sem a lei. Estão transformados, cheios do Espírito, para viver de acordo com ela. De acordo com os princípios da lei. Por favor, quando eu falo lei aqui, eu não quero dizer aquela coisa arrecada assim. Estou falando dos princípios. Paulo falou, a lei é boa, a lei é espiritual. E nesses estudos aqui, vocês gravam, eu vou querer assistir. Porque vocês estão dissecando lá, né?
No livro eu falo um pouco, mas eu acho que deve ser mais até interessante na pregação. Eu tô louca para pregar isso aí lá na minha igreja, me aguarde. Pastor Simeon está pregando lá por enquanto. Eles gostam da mensagem do Simeon, né? Ele é tão gentil. Aí quando eu chego lá... Então, o Espírito Santo ensina, convence e forma o caráter dos crentes segundo a lei de Deus, segundo os princípios, a palavra de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Então, por meio da morte e ressurreição de Cristo, ele tornou isso possível. Então a lei está viajando, veio lá do universo. Coitadinha, ficou tão desanimada lá em Israel. E vai aqui, vai ali. Aí Deus envia os profetas, fala assim, ó, vai lá ajudar. Os profetas vêm, falam. E a lei, coitadinha, se enfermou tanto. Quando Jesus veio, ela ficou feliz. Aí ela falou assim, agora a igreja, agora é um novo povo. Não é só Jesus. Aí a lei ficou animada. E Jesus falou assim, olha, Deus escolheu um outro povo agora. Está lá em Mateus, né? Esse povo vai dar fruto. Esse povo somos nós. A igreja. E a lei ficou toda animada. Que legal, agora cada um aqui vai encarnar a lei. Que joia, que bênção. Cada um vai ser aqui um tipo de Cristo. A palavra encarnada em nós. Vivendo a cada dia. E com a ajuda da igreja, porque sozinho ninguém consegue. Mas no discipulado, no aconselhamento, na vivência, nos relacionamentos, na comunhão, no ensino, no pastoreio. Vocês são tão abençoados com os líderes, os pastores, os líderes de células que vocês têm aqui. Eu sempre fico impressionada. Fico com uma ação que inveja, assim, Senhor, manda essa unção para lá. A Rutiane vai para lá. Então, gente, cada um aqui vai andar como Cristo andou. Você lembra que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Porque eles falavam, parece Cristo. Você parece Cristo? Oh. Esse é o seu objetivo. Para de pedir para Jesus mostrar a vontade dele para a sua vida. Esta é a vontade dele. Aí, todas as coisas vêm. Tudo é acrescentado para você. Porque você está buscando obedecer a Deus. Amém? Então, a lei, ela é expressada na presença da igreja, no meio das nações. Agora, a igreja vive de um jeito diferente. E deixa eu falar com os jovens aqui, os outros jovens aí na universidade, na escola, eles vão falar, vocês estão por fora. Aleluia, fala, porque eu sou diferente mesmo. Eu estou aqui para mostrar para você como é que se vive de acordo com os princípios de Cristo. Olha aqui, se você não está sendo diferente, eu estou desconfiada aí. Eu não sei não, hein? Tem que ser diferente. Cristo era diferente, né? Os apóstolos, os profetas, diferentes. Então, o Espírito Santo vai transformar você nessa pessoa. Agora, a igreja, ela não substitui a lei, ela é sua testemunha. Ela demonstra o valor, a preciosidade, as consequências benéficas da lei de Deus, dos princípios de Deus. Tá?
Então, na igreja, a lei não é mais um código externo das pedras. Ela é vida. Por isso eu coloquei esse nome no livro. Vida. Além da pedra. Sempre Deus pensou assim. A vida da igreja vai ser assim. Amém? Esse versículo a gente já leu. Mas só relembrando, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é que nos dá esse poder agora para nos livrar dessa enfermidade causada pela carne. Você está disposto? E a quarta parada, o reino milenar de Cristo. Olha que bonitinho que eu fiz aqui, ó. Atrás das tábuas de pedra está o rio. Dá para ver ali mais ou menos, né? Porque essa é a revelação maior. Eu quero que você entenda. O reino de Cristo já chegou aqui em você. Você está aprendendo, você está treinando. Uma hora cai aqui, mas levanta. Vai para a igreja. Os pastores ajudam, os líderes, e a gente ora e vai para a vigília, não é? Um exortando o outro. E a gente vai vencendo. Mas a lei vai ser totalmente cumprida através da igreja, quando nós estivermos no reino estabelecido na terra. E nesse reino a lei de Deus não será resistida ou ignorada, porque a igreja vai estar vivendo plenamente. Nós vamos ser exemplos vivos. Cristo, Ele mesmo vai estar ali ensinando. Nós não vamos precisar falar, olha, Jesus está no céu, vai voltar um dia. Não, olha, Ele está aqui em Jerusalém. E eu creio que Jesus vai viajar por tudo que é lugar aí no universo. Né? Então, a lei que se originou no céu, que era o primeiro propósito de Deus lá no Éden, agora vai governar a nova criação. Acho que é Jeremias que fala, né, que será o segundo Éden. Leia comigo esse versículo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro 3,13. Vai chegar um momento, queridos, e esse deve ser o anseio de todo cristão verdadeiro, em que a justiça completa vai estar imperada na terra. Posso ouvir um amém? Aleluia! Então, do céu para o reino milenar de Cristo. O que começou na eternidade vai culminar na eternidade. O plano final de Deus vai ser completo, né? Por isso que os 10 mandamentos, que eles são assim um resumo, né? Dos princípios, do que é importante para Deus. Eles precisam agora ser ensinados, aprendidos, vividos. Porque este é o teu treinamento. Fala assim, eu estou no seminário da lei. Eu vou aprender. Com a ajuda do Espírito Santo. Conta comigo, Jesus. Amém. Lembra disso. O milênio será o lar da justiça. Glória. Mas hoje, a sua casa pode ser o lar da justiça. Gostou dessa, hein? Saiu fresquinha agora essa aqui. A sua casa, a sua vida pessoal, o seu coração. Mesmo que você esteja aqui, você não tem uma família cristã, você é o lar da justiça. Porque Cristo está em você. Amém? Então, estou terminando aqui. Mas vamos viver no Espírito agora. Em preparação para o milênio. Que deve estar chegando aí, gente. Está muito perto.
Amém? Leia comigo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Fala aqui, isso aqui é um raio-x agora da sua vida, da minha vida. Para onde que você está inclinando? Fala, Deus. Eu vou embora mesmo, terça-feira. Para onde que está inclinando a sua vida? Dá um segundinho para pensar. Onde estão os seus pensamentos? Nas coisas da carne? Ó, estou fazendo um raio-x aqui com o Espírito Santo. Vai pensando aí. O que você pensa a maior parte do tempo? Quando eu faço aconselhamento lá na igreja, primeira coisa que eu pergunto: o que você pensa durante o dia? Onde estão os seus pensamentos? Fala, Jesus, Espírito Santo. Está inclinado para a carne ou para o Espírito? Olha, gente, tem que mudar isso aí, hein? Amém? Vocês estão entendendo? Falando com todo amor aqui. Que nós temos que pregar a verdade. Amém? Você não pode andar enganado mais. Agora vocês vão ler esse texto aqui comigo. Vamos lá. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém. Já que estamos aguardando, você está aguardando? Porque quem vive distraído não está aguardando, né? Mas quem está aguardando vai viver imaculado, irrepreensíveis. Serão achados em paz. O Senhor nos reconciliou para vivermos os princípios do reino de Cristo. Posso ouvir um amém? Você foi convencido pelo Espírito Santo? A lei não foi só para Israel? Não é uma coisa chata para a gente ler, estudar, memorizar, praticar. E vocês vão estudar durante essa série aqui e vão levar a sério. E vão ser treinados. Vocês estão sendo treinados para o reino. É isso que eu sinto do Espírito Santo de falar para você. O Senhor tem usado essa igreja para muitas coisas novas, né? Para inovar, para ensinar outras igrejas. E o Senhor está falando aqui para vocês, eu vou entregar isso. O Senhor está treinando essa igreja para o reino de Cristo. Vocês vão ensinar como viver no reino. Aqui e depois, aí, a entrar no reino, sabe? A receber o reino, vamos dizer assim. Recebendo os princípios da lei. Se há algum pecado de estimação. Porque pode ser que tenha um pecadinho aqui ou ali que de vez em quando você pratica e você confessa. Você já sabe como fazer isso. Mas se tem um de estimação que você está conservando, que a lei já está enferma, tadinho, já está na UTI na sua vida, eu quero que você primeiramente confesse a Deus. Aí no seu espírito, fala com Deus.
Fala assim, ó. Senhor Jesus, esse pecado já tem tomado muito tempo da minha vida. Esses pensamentos, essas ações, essas atitudes têm me separado de Ti. Tem trazido depressão, tristeza, culpa. Tem roubado meu ministério. Enfermou a Tua lei, Jesus. Me perdoa. Eu creio no poder do sangue de Cristo. A Tua palavra diz: se confessares os pecados, Tu és fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus, eu chego diante de Ti agora, me perdoa. Em nome de Jesus. Fala para Ele. Eu quebro agora, em nome de Jesus, o domínio desse pecado na minha vida. Eu quero ser uma testemunha viva da lei eterna de Deus. Em nome de Jesus.